Olá, queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, trazendo para vocês mais uma aplicação das Sagradas Escrituras. E hoje vamos fazer a aplicação sobre a história da mulher chamada Dorca ou Tabita. Enfim, vamos falar sobre um pouquinho, 4 aplicações sobre a história de Dorcas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva, curte, compartilha, para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela Palavra de Deus. O intuito do nosso canal é fazer aplicações, reflexões através das Sagradas Escrituras, para que nossas vidas possam ser edificadas. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para a aplicação de hoje em nome do Senhor Jesus. Bom, queridos e amados irmãos, o texto se encontra em Atos capítulo de número 9, verso de número 36 a seguir. Versículo 36. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias, enfermando ela, morreu. Tendo-a lavado, depositaram num quarto alto. Bom, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a Bíblia diz que havia uma mulher chamada Dorcas. Essa mulher era uma costureira na cidade de Jope e ela fazia muitas obras ajudando as viúvas. Ela confeccionava roupas através do seu talento, que era costurar, e ela cuidava dessas viúvas, sustentando a necessidade dessas pessoas. Mas um certo dia essa mulher ficou enferma e essa mulher vem a óbito. A Bíblia diz que pegaram, lavaram o seu corpo e deixou o corpo de Dorca na parte de cima da casa, no quarto da parte de cima. E a Bíblia diz que Pedro, o apóstolo Pedro, estava numa cidade chamada Lida. E Lida era quase praticamente próximo da cidade de Jope, onde estava o corpo de Dorca. Enviaram homens da cidade de Jope para poder informar Pedro se podia socorrer urgentemente e ir até a casa onde estava Dorca. A Bíblia diz que quando Pedro chegou, pediu para que as mulheres que estavam em choro, mostrando as suas túnicas, mostrando as suas vestes, as obras de Dorca em volta do seu corpo, daquele quarto, ela chorando, mostrando aqui para Pedro. Pedro pediu para que todas elas saíssem daquele quarto e ele sozinho dobrou seus joelhos, orou a Deus e Dorca ressuscitou através da oração na vida do apóstolo Pedro. A primeira aplicação que eu quero fazer dessa história é o seguinte: o seu milagre está bem perto de você. Talvez tenha alguns sonhos que você sonhou que você acha que está muito distante de você. Talvez tenha uma cura, tenha um milagre que você tanto espera, mas na sua mente para você está muito distante. Para você a solução do seu problema está longe de acontecer. E muitas das vezes o seu milagre está bem perto de você. Talvez, assim como Pedro estava em Lida e Dorca estava morta na cidade de Jope, ninguém imaginava que Pedro estava bem próximo da cidade para resolver o problema através da autoridade do nome do Senhor Jesus, e foi o que aconteceu. O Salmo 145, versículo 18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Deus está perto de quem está perto dele. Pedro era o homem que estava perto de Deus, estava próximo de Cristo, andou com Jesus, tinha intimidade com o Senhor. Então Pedro é o homem que andava conectado com Deus. Deus está perto daquele que está perto dele. Então eu quero concluir a primeira etapa, a primeira aplicação, falando para você, terminando dizendo: o teu milagre pode estar bem próximo de você. Qualquer hora você há de alcançar o seu milagre em nome de Jesus. Segunda aplicação: se ainda não foi enterrada, há uma esperança. Consegue observar que pela lógica, pelo costume e a cultura da época, quando alguém morria, fazia o ritual de lavar o corpo, enfim, balsamando o corpo, mas automaticamente, com muita rapidez, levaria-o para ser sepultado. Mas automaticamente, após Dorca morrer, não levaram ela para a sepultura, mas deixou no quarto, na parte de cima daquela casa. O que eu aprendo aqui? Para de enterrar os seus sonhos. Para de decretar a morte naquilo que ainda tem esperança, exatamente. Creia que Deus pode fazer o impossível se tornar possível. Há muitas pessoas enterrando os seus sonhos, há muitas pessoas enterrando aquilo que para ela parece o fim, mas enquanto não enterrou, ainda há esperança. E ainda vou lendo mais dentro da Bíblia. Ainda que você já enterrou os seus sonhos, ainda que você já decretou a derrota, infelizmente, ainda que você já decretou a morte, naquilo que ainda havia esperança, mas ainda que você sepultou como sepultaram Lázaro, Jesus ainda tem poder
de trazer de volta, mesmo depois da morte, os sonhos que para você já foram enterrados. Pega esta visão. Sendo assim, vamos para a terceira aplicação dessa história. E a terceira aplicação que eu quero fazer é esta. Pode até ser tarde para chamar ou convocar um médico, mas nunca será tarde em convocar a Deus. Pela lógica, não havia sentido nenhum alguém convocar ou chamar algum médico, afinal de contas, Dorcas já estava morta. Mas, se eles não levaram Dorcas após a morte para ser enterrada, provavelmente é porque eles tinham esperança e fé que Jesus ainda poderia ressuscitar usando a vida do apóstolo Pedro. É tão interessante, a fé deles foram tão grande, porque historicamente, dizendo biblicamente, ainda não havia acontecido uma ressurreição como essa através dos discípulos. Isso demonstra a fé dos amigos de Dorcas, daqueles que amavam aquela mulher. Ou seja, existirão coisas que o médico não vai resolver. Existirão coisas que o advogado, que o juiz, que os homens da terra, que a ciência, que os recursos humanos não vai poder solucionar o problema. Somente o poder de Jesus Cristo tem o poder de resolver a situação. Porque nunca é tarde de pedirmos socorro ao Senhor Jesus. Foi o que o apóstolo Pedro fez. Ele entrou no quarto, fazendo todas aquelas mulheres saírem do quarto. O propósito era só ele e Dorcas. Ele dobrou seus joelhos, falou com Deus e Dorcas ressuscitou. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37, só para trazer a lembrança esse versículo conhecido. Sendo assim, então vamos para a quarta e última aplicação dessa história. E a última aplicação que eu quero fazer é esta. As lutas nos levará a níveis mais altos. Exatamente. O que me chama a atenção é que o corpo de Dorcas foi levado para a parte de cima da casa, ou seja, para o quarto no andar de cima, no quarto que ficava em cima da casa. A palavra de Deus, eu termino essa aplicação dizendo: nem toda luta vem para derrotar, nem toda dificuldade significa fim, significa que veio para te destruir, que veio para te deixar para baixo. Muito pelo contrário. Põe uma coisa na sua cabeça. Quando a luta, quando a prova, quando a dificuldade, as provações, ela vem da parte de Deus, pode ter certeza, é porque Deus quer nos levar a um nível mais alto, para que o nome dele possa ser glorificado sobre as nossas vidas. Eu concluo dizendo que esta luta vai te fazer crescer. Esta prova vai te fazer amadurecer. E com certeza, porque quanto mais você amadurece e cresce, significa dizer que você está alcançando níveis mais elevados e no final você sairá mais forte do que a prova que você está enfrentando. Esta é a aplicação de hoje, que Deus possa falar melhor em cada coração. Não se esqueça, deixe o seu like, curte e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam ser edificadas por essa simples e humilde aplicação. Deus vos abençoe, até o próximo vídeo, é claro, se o nosso Deus permitir. Até mais, Deus vos abençoe.